sou professor de matemática, tá? Formado em pedagogia e matemática. E aí eu vim trazer para vocês a questão do uso da microLEND, né, no incentivo à aprendizagem do significativo da matemática. A aprendizagem significativa da matemática. Hoje, esse termo a gente está usando aí, já vem sendo trabalhado há algum tempo, porém poucos utilizam, né? Sabe a ideia, a importância dele para a sala de aula. Né? Então, como a gente sabe, a tecnologia é uma ferramenta que por si só não cria, armazena ou dissemina conhecimentos e, portanto, né, útil para gerenciá-lo, se não forem levados em consideração os fatores relacionados às pessoas e interações que ocorrem entre elas, né? Nesse caso, a tecnologia já veio aí questionando, veio implantando a ELIND, né, que é como uma ferramenta de treinar e educar através da internet. É justamente isso que o Alves aí vem trazendo nos últimos anos, que essa Erlang tem desenvolvido novas metodologias como a microLang, né, que seria o quê? Seria, então, uma informação comprida em pequenas cápsulas digitais, né, de aprendizagem, mostrando que é possível adquirir conhecimento de formas rápidas e com resultado eficaz. Então, é bem interessante que a gente consiga utilizar algumas ferramentas que fazem com que o aluno aprenda coisas mais rápidas, né? Até porque, principalmente na área de matemática, os alunos se questionam muito e ficam muito, como pode dizer, complicados na questão de aprendizagem dele de determinado conteúdo. Então, essa tecnologia, essas micros informações que a gente pode comprimir em pequenas partes, no geral, faz com que o aluno tenha essa aprendizagem. Esse Erlang é de uma palavra em inglês, né? Como a maioria das vezes a gente sabe que a gente utiliza muito o conceito em inglês, mas ele foi só emprestado, não quer dizer que a gente precisa estar sempre utilizando isso. A microLearning, no caso, poderia ser trabalhado como microaprendizagem. Então, a gente está com essa ideia, certo? O objetivo que a gente vem aqui trazendo tem como objetivo discutir a possibilidade de implementar a microaprendizagem, tá, no ensino da matemática apresentado uma prática embasada em redes sociais, certo? Eu trabalhei com as redes sociais, mas não necessariamente precisa ser com redes sociais, nas perspectivas de motivação dos alunos. Trata-se de uma pesquisa básica, tá? De abordagem qualitativa só, fundamentada na observação da prática, com a finalidade de informar e comunicar à classe de professores interessados na iniciativa e tentativa de produção, de produzir práticas mais significativas para a sala de aula de matemática, tá bom? Então, a gente vê aí a ideia de trazer para os professores uma iniciativa, uma tentativa de conseguir trazer a microLEM para os alunos de uma forma que eles consigam desenvolver melhor essa aprendizagem, certo? Então, a metodologia proposta implica em, além de identificar, caracterizar ferramentas e estratégias de ensino de funções utilizando a TIC, certo? A analisar a proposta de um modelo pedagógico básico que responda às seguintes questões. Quais tópicos, né, relacionados às funções vale a pena entender, certo? Quais aspectos desses tópicos devem ser compreendidos pelos alunos? Como se pode promover a compreensão desses conteúdos por meio de microlearning, certo? Essas são perguntas que a gente vem aí questionando e vem pensando e como se pode descobrir o que os alunos entendem e aprendem, né? Para a questão aí, o caso particular dessa proposta, vale lembrar aí que a gente não precisa trabalhar com as tecnologias exclusivamente, só as tecnologias. A gente tem que trabalhar elas simultaneamente. Então, a ideia é, para conseguir responder tudo isso, a gente tem que tentar trazer a tecnologia junto com a parte pedagógica e fazer com que os alunos compreendam melhor determinados assuntos. Essa é a ideia, tá, que a gente quer passar. Então, a microaprendizagem, segundo dos Santos, aí, microLand, um método de aprendizagem que ocorre em pequenas atividades em um curto período de tempo. Então, é nesse período de tempo que a gente consegue ter uma ideia se os alunos estão compreendendo ou não. Né? Na prática, consiste em fragmentos de conteúdos que podem ser consumidos em poucos minutos, como um foco de um objetivo específico de aprendizagem. Nesse conceito, surgiu então, na década de 1960,
mas se tornou parte da educação diária em 1990, à medida que mais e mais ferramentas digitais surgiram na vida diária. A gente sabe que a tecnologia está o tempo todo aí na palma da mão dessas crianças, né? Essas novas gerações tendem-se ainda cada vez mais a gente ficar à mercê da tecnologia, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer essa tecnologia junto com a parte pedagógica para que facilite mais a aprendizagem desses alunos. Essa é a ideia aqui. Eu trabalhei com as redes sociais, eu utilizei o Instagram, meu Instagram, tá, com meus próprios alunos, fazendo algumas brincadeiras, fazendo alguns quiz, enquetes, curiosidades, desafios para que eles, no geral, conseguissem ter um desenvolvimento e eu consegui trabalhar determinados assuntos. Trabalhei com a parte de raciocínio lógico, imaginações aqui, quando eu trabalhei com eles para ver se ele consegue ter uma visão de espaçamento. Trabalhei, isso aqui só são alguns exemplos que eu coloquei nas enquetes aí para com que eles façam, né? Interpretação de texto juntamente com matemática, usar a interdisciplinaridade na questão. Trabalhei com vários determinados assuntos que eu queria e o feedback de tudo isso aí é que é bacana, porque querendo ou não, já consigo ver as respostas dos meus alunos, já vejo como é que eles estão, consigo trabalhar depois, mostrar a ele o que era e o que não era, posso dar um feedback na mesma hora, então tudo isso nas redes sociais já ajuda a ideia. Então, isso é uma das formas da microland que a gente quer passar, que muitos professores poderiam estar utilizando, não só necessariamente para matemática, estou falando no contexto geral. Então, isso aqui é importante. E qual seria, então, o objetivo dessa microaprendizagem? É a questão do melhoramento da retenção do aprendizagem, personalização do ensino, engajamento dos alunos, acessibilidade com os conteúdos e memorização dos conceitos de forma mais fácil. Então, tudo isso aí a gente consegue ter uma noção, e eu tive essa noção justamente fazendo brincadeiras, utilizando o Instagram. Mas aí a gente não precisa ficar fixo só o Instagram, mas tem o Forms que a gente pode utilizar, o Google Suite, tem a questão do Paint, tem várias outras ferramentas que podem ser trabalhadas também em relação à questão dessa microaprendizagem. Então, a ideia é que os professores consigam ver isso e consigam trazer para os alunos algo de um determinado assunto que ele queira passar naquele determinado momento para facilitar a aprendizagem dele. Então, essa metodologia deve ser como parte de uma estratégia ampla de ensino aliada a outros métodos, como o modelo de ensino híbrido, que utiliza a tecnologia na educação. Foi assim como eu tinha falado, a educação, a tecnologia não teria que ser exclusivamente só usar a tecnologia, não. A gente tem que usar a tecnologia justamente com a educação, que facilite, então, aquela questão da aprendizagem aos alunos. Ele tenha um conhecimento, pegue o conteúdo ali e consiga desenvolver. Então, contando tanto ao conteúdo, deve ser pelo menos as seguintes características. A gente tem que ver a qualidade do objetivo da aprendizagem, a gente tem que ver qual é a qualidade que a gente está passando para aqueles alunos. Então, isso é relevante na questão de usar a relevância aí para eles, né? Ele adequar aquela situação a determinados assuntos. Eu estava trabalhando com os meninos sobre sequências, então eu quis passar um quiz sobre sequências para eles. Então, me dei algumas sequências e pedi para que eles entrassem lá e respondessem. E aí eu consegui ver o feedback de quem eram os alunos que estavam fazendo e quais são os alunos que não fizeram e quem acertou e quem não acertou. E aí, em sala de aula, eu voltei a tomar como exemplo as questões que eu tinha colocado. Então, isso foi uma questão que eu vi um significado, né? Orientação de usuários, então, satisfação do requisito, expectativa, necessidade daquele usuário. Então, eles vão ter um feedback, eles vão passar o próprio feedback, dando a ideia para a gente, né? Relacionar o usuário como gestores, funcionários, professores e os sistemas. Então, essa é a ideia que os professores têm que tentar, hoje, juntamente, trazer para a sala de aula, né? Então, para fechar o artigo, eu vi necessário trazer aqui dentro da sala de aula uma aprendizagem móvel, ágil, flexível e inovadora, certo? Que gera uma aprendizagem mais rápida e simples para atrair mais educantes e proporcionando-lhes um ensino especificamente o de matemática, né, que é o que eu trabalho, condizendo com o perfil dos alunos atuais, que são imensos a tecnologias. Então, como eu volto a falar, os alunos hoje eles já nascem com um celular na mão, um tablet na mão, então a gente precisa também acordar e trazer as tecnologias justamente para facilitar a aprendizagem dos meninos.
até porque eles, hoje em dia, só pensam em estar com o celular na mão, jogando, conversando, WhatsApp, essas coisas todas. Então, a gente pode pegar essas ferramentas e trazer para a sala de aula para facilitar a ideia disso. Então, a microlending, que é o que a gente vem trabalhando aqui, é justamente isso, trazer em pequenos intervalos aí essa ideia de aprendizagem para os nossos alunos, tá bom? Aqui estão as referências que eu puxei, e então, algum contato aí que tiver alguma dúvida, quiserem falar comigo, é só entrar em contato, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouco. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar agora.